província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos trespassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prevalecerá, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Esse santo aqui, quando envolve santo, já é falando das coisas do Senhor. Será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará a vir contra o rei do sul, mas não será da última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele os navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Ou seja, ele vai se revoltar contra o santo concerto e vai dar razão, dar honra, amparará aqueles que também forem contra. E sairão a ele nos braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão, preste atenção aqui, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então este rei, este príncipe aqui, realmente é o anticristo. Está falando, outros reis vão vir, mas esse aqui é o anticristo. Porque ele vai tirar o contínuo sacrifício. Aqui está explicando uma parte do livro de Apocalipse também, que diz que ele tirou e foi tirado o contínuo sacrifício. Está mudando as leis, no caso, o contínuo sacrifício, e estabelecendo a abominação desoladora. Vamos dizer assim, que seja a marca da besta. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, cadê que o povo saiu da terra? O povo que conhece Deus. Quem conhece Deus, gente, é quem aceita Ele como Salvador. Não tem outro povo. Olha só, preste atenção aqui. Mas aos violadores, aqueles que não aceitam o santo concerto, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, olha aqui onde é que vai entrar a perseguição contra o povo de Deus. Capítulo 11, versículo 33. Então, os sábios, o povo de Deus, irão ensinar as outras pessoas. Olha, não vamos aceitar o anticristo, porque a Bíblia fala que é assim, não vamos aceitar isso, não vamos aceitar aquilo. Mas esses sábios aqui, os entendidos, os que conhecem Deus, olha só o que vai acontecer. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, ou seja, irão pregar a palavra a muitos ainda, durante o período da abominação desoladora, durante a grande tribulação.
todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Muitos falsos irão se infiltrar dentro do povo de Deus, com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados. Olha só a provação: cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado, ainda não é o fim. E esse rei, o anticristo, fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos céus falará coisas incríveis. E será próspero, ele vai prosperar falando essas coisas contra Deus, até que a ira de Deus se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, não terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ou seja, ele vai dizer que é Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento, como diz os discípulos, e vai se assentar no trono de Deus, na cadeira de Deus, querendo parecer ser Deus. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Ele vai ter um Deus, o Deus das fortalezas. Ele vai honrar o Deus do anticristo, preste atenção. Mas o Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, aos que o reconhecerem, quem o aceitar, e fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavalos e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom, a Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Esses vão escapar da mão essas terras irão escapar da mão do anticristo. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio no mar grande e o monte santo glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Pronto, a visão de Daniel só vem até aqui, gente, porque o versículo seguinte diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará.
Então, gente, aqui falou, olha só, aí essa passagem aqui você pode falar, olha aí Deus tirando o povo da terra. Aqui está falando da grande tribulação também. E naquele tempo se levantará o grande príncipe, Miguel, o grande príncipe, né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação na terra até aquele tempo. A abominação da desolação, embora dizer que seja a marca da besta, né? E o período será esse período aqui a qual nunca houve, né? Um tempo de angústia. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Naquele tempo, durante, né, a guerra do Armagedon, que vai ser a última guerra, né? Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Você sabe, quando Jesus voltar, durante a guerra do Armagedon, né? Quando o Cristo vai sair fazendo guerra, né? Vai fazer guerra contra Deus, né? Vai ser a última guerra que ele vai fazer. E contra Deus significa fazer guerra contra o povo dele, fazer guerra contra as coisas santas de Deus. Gente, eu acho que esse estudo aqui já deu, né? Está faltando só uma referência que eu não procurei ainda, que está em um salmo que diz assim: e a lua não te molestará de noite, aliás, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso se refere àquela taça que eu fiz no primeiro vídeo, né? Eu falei do Apocalipse capítulo 16, versículo 4, que mesmo a igreja estando aqui, né, Deus vai proteger o seu povo aqui na terra. Certo que muitos vão morrer, como vocês viram aqui, eu falei dos mártires, não vou repetir novamente, porque o vídeo já passa o que? De 1 hora já, se não me engano. Então, gente, olha só, esse estudo aqui serviu para mostrar a vocês, mostrar as referências de que a igreja estará na terra durante a grande tribulação. Só vai ser retirada da terra, ela vai ser perseguida, vai ser morta, né? Os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos por não aceitarem a besta. Muitos, e Jesus diz: fujam, vocês se escondam, vocês lutem aí, vocês se escondam, né? Fujam. Então, muitos vão morrer, mas muitos também vão escapar. E os que saíram vitoriosos da marca da besta são os que servem o Senhor. Quanto ao povo de Israel, que a igreja diz, né, alguns ensinadores dizem, que eles vão se converter durante a grande tribulação, eu também não duvido não, né? Pode ser, mas eu não vi aqui, né, que eles iriam aceitar durante a grande tribulação. Mas eles devem reconhecer, né? Porque os sábios, porque ele vai tirar o anticristo, ele vai mudar a lei dos judeus, ele vai tirar o contínuo sacrifício e estabelecer a abominação da desolação, desoladora, que será a sua marca, é a marca da besta. E nesse período aí, muitos vão ensinar que essa parte de Daniel aqui, que eu vou ler novamente aqui um trechinho dela, só para recapitular, podem ser aí que os sábios, os judeus sábios, vão reconhecer e vão sair ensinando para os outros judeus também a verdade. Olha, realmente, Jesus é o Cristo mesmo, não é esse e tal. Quer ver? Você vai analisar aqui. Eu vou voltar um pouco, só para mostrar o sentido aqui. Que o povo de Deus, gente, vai estar na terra, e o Espírito Santo vai estar também para convencer o homem do seu pecado, porque se o Espírito Santo for retirado, o homem não se converte mais, não haverá mais arrependimento, gente. Olha só, eu vou falar só esse finalzinho aqui, de novo aqui. E naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação na terra até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra suscitarão. Não era essa passagem aqui não. Era que fala sobre os ensinadores aqui, né?
Deixa eu ver aqui, está aqui. E sairão alguns braços, aqui. E sairão a ele os braços que profanarão o santuário. O santuário, vamos dizer assim, que seja o templo de Israel e a fortaleza. E tirarão o contínuo sacrifício que os judeus sacrificam, os animais, ele vai mudar as leis. E estabelecendo a abominação da desolação, ou seja, a sua marca. E aos violadores do concerto, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda por tempo determinado. Pois os judeus, eles talvez reconheçam, aqui, porque falam que esse daqui é o povo de Deus, o povo de Deus não foi tirado da terra. Então tá, pessoal, foi isso aqui o nosso estudo. Só tem uma referência de Salmos que eu não consegui encontrar, e se eu for pesquisar aqui vai demorar um tempinho, mas se eu não me engano era no Salmo 91 que fala da proteção do Senhor, ou é em outro salmo, não lembro bem, mas deixa eu dar uma conferida aqui. Vamos ler o Salmo 91 para a gente finalizar aqui. Talvez não tenha a referência que eu mencionei a vocês nesse salmo, não sei, não lembro bem, mas vamos ler ele para finalizar, pedir a proteção do nosso Deus, já que realmente a igreja não sobe antes da grande tribulação, mas sim durante a guerra do Armagedon, que é quando o Senhor voltará. Tem uma referência também que eu vou ler também. Pronto, eu ia esquecendo, antes de ler o Salmo 91, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses. Não se preocupa não, se você não tiver tempo para assistir esse vídeo completo, agora dê uma pausa. Quando você voltar, depois do seu trabalho, então depois do almoço, você vai, ou depois do jantar, então você vai continuar a assistir a ele, mas ele é muito importante para você não ficar com dúvidas sobre esse assunto. Por isso que os vídeos são longos, demorados, porque eu estou detalhando todas as partes onde fala sobre o arrebatamento da igreja. E também o máximo de referências que eu posso dar para vocês. Agora vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que sejais sem conhecimentos, ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, que estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Quando ele voltar, vai ressuscitar eles, trazer com ele é isso. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha agora vai começar o mistério aqui. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vai falar do arrebatamento agora, mas na vinda do Senhor. Essa vinda do Senhor é durante a guerra do Armagedon, depois da marca da besta, depois de tudo, a grande tribulação.
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o conexo aqui com todas as passagens que eu já li para vocês. Aqui, essa ressurreição já é após ele pegar o anticristo e jogar no lago de fogo. Aí ele vai ressuscitar os mortos para reinar durante o milênio. É a primeira ressurreição. Tanto é que diz: santo, bem-aventurado e santo, feliz e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. E esses aqui que ressuscitarão primeiro, que está se referindo ao apóstolo Paulo, são os crentes, os que servem a Deus, os judeus também que servem a Deus, que aceitaram Jesus, né? E os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, os que estiverem vivos durante a época, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse estará sempre aqui, né? Estará reinando com Cristo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia. Olha, já está falando aqui, que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou, ou seja, não nos predestinou, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortais uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como também o fazeis. Agora vamos aqui àquela outra passagem que fala sobre o abrir e piscar de olhos, que está em 1 Coríntios. Eu vou ler também para você, para explicar que ali, gente, está falando da transformação do corpo, não está falando do arrebatamento, mas sim que nós seremos transformados em um abrir e piscar de olhos. Eu vou ler aqui. Eu pensava que o estudo já estava terminado, mas tem tanta coisa, como você pode ver, que demora assim, né? A ressurreição, deixa eu ver aqui onde está. No momento, está aqui. Aqui vai falar sobre a ressurreição, aqui que eu não vou ler, o estudo já está grande, né? Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, transformados é vir a outro corpo. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Essa é a primeira ressurreição. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível, nosso corpo, se reveste da incorruptibilidade de um corpo espiritual, né?
e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que foi escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu tomo essa palavra para mim. Eu não vou achar que esse vídeo é vão no Senhor, né? Porque eu tenho certeza que vai influenciar muitos. Agora, sobre a volta do Senhor, também quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus é levantado, elevado aos céus. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, aqui antes do Senhor subir, preste só atenção, porque na verdade, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que chega aqui no Brasil, os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Isso tinha 500 pessoas, tá? Vendo esse fato aqui, preste atenção. E quando dizia isto, vindo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João. E todos estes perseveravam em oração, súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Gente, e tem você viu aqui que o Senhor foi elevado aos céus e foi visto por 500 irmãos. Eu não li a referência que fala do número das pessoas, mas tem lá, se você continuar lendo. E eu quero ler aqui em Apocalipse como é que Jesus vai voltar. Não vou voltar todo o estudo, não. É uma referência nova aqui, tá? Porque ele não vai vir escondido. Preste atenção como é que ele vai vir. Ele não vai vir escondido para buscar o teu povo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Sim, amém. Ele vai vir com as nuvens. Todo o olho vai ver. O povo não vai subir, ninguém vai ver Deus, e não vai ter isso não. Antes da grande tribulação não. Então, o povo de Deus vai estar durante a grande tribulação, vai vencer o anticristo, né? Assim, não ele derrotar ele, porque quem vai derrotar é Jesus, mas eles vão sair vitoriosos da marca da besta, né? Que é a abominação da desolação que falou aqui. Sim, vamos ler o Salmo 91, o Salmo de proteção, né? E então, para resumir, a síntese de todo o nosso estudo desse vídeo aqui foi o seguinte: que o arrebatamento não se dá antes da grande tribulação. Os crentes estarão durante a grande tribulação, muitos vão ser mortos, outros vão sair vitoriosos da marca. O tempo da grande tribulação será abreviado e o anticristo vai se levantar contra Deus, ou seja, contra o remanescente de Deus.
e vai fazer guerra contra eles para destruir totalmente da face da terra aqueles que servem a Deus. E essa é chamada Guerra do Armagedon. E durante essa guerra, quando eles estiverem quase, bora dizer assim, detonando lá as armas deles, Deus vai descer, Jesus vai voltar. Nesse momento, nós que somos a igreja do Senhor, vamos ser arrebatados, se encontrar com Ele nos ares, o nosso corpo ser transformado num abrir e piscar de olhos. E Ele vai pegar a besta e vai pegar o anticristo, né, e o falso profeta, e lançar os dois vivos dentro do lago de fogo. E Jesus vai ressuscitar os mortos que morreram com Ele. E nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Jesus vai ressuscitar os mortos, os que morreram com Ele, e Ele vai colocar um milênio aqui. E a parte do milênio, nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Vamos ler Apocalipse aqui para fechar, né, com o milênio, né? O vídeo já está bem demorado, 1h30 já, mas dá tempo. Eu não vou explicar muito sobre isso aqui, tá? Eu só vou ler aqui para dar uma conclusão geral aqui ao nosso estudo. Quando o Senhor estabelece o milênio. Mais os outros, e vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo. E vi descer, capítulo 20 do Apocalipse, e vi descer do céu um outro anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, depois do milênio, né? Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Essa é a última guerra. A guerra do Armagedon é a que o anticristo vai fazer, não é a última guerra não. Você quer conferir comigo aqui? E da sua boca saiu alguns espada aqui. E vi o céu aberto, um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, que disse-me: escreve, bem-aventurado, a voz do trono, e ouviu que uma voz de grande multidão, como uma voz de muitas águas, junto com ele. E estava vestido, e da sua boca, antes aqui, e um forte anjo levantou um pé, então, e em ti não ouvirá mais voz de apito, nem candelos irá. E depois dessas coisas eu vi o céu como uma grande voz, na lua de salvação, glória a Deus Todo-Poderoso, julgou, e disseram aleluias, e vi como uma voz de muita multidão, o Senhor Todo-Poderoso reina, regozijemos, e foi vestido de linha, e disse-me: escreve, bem-aventurado, lancei os pés. É difícil de encontrar aqui. E estava vestido, e da sua boca, e seguia um grande exército que há no céu, cavalos brancos, e saía da sua boca aguda espada para ferir com ele as nações. Ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagado vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, está escrito o seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E veio o anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo: todas as aves do céu vão vir, para que comais a carne dos reis poderosos sobre ele sentado. Aqui, pronto. A guerra do Armagedon aqui, eu vou mostrar para você que a última guerra não é a do Armagedon. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. A besta foi presa e com ele o falso profeta. Antes aqui, não é aqui, deve ser uma outra referência, que fala e o lugar que se chama é Armagedon. Então a guerra do Armagedon é aquela, né? Gog e Magog e tal. Essa é a última guerra, que depois do milênio, né, o anticristo já não estará mais na terra. Satanás vai reunir novas pessoas para batalhar contra o Cordeiro. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para tudo sempre. E aí vem, né, só bonança depois. Então, gente, eu quero aqui agradecer a paciência de vocês, né? Vamos terminar lendo o Salmo 91 para fechar um salmo de proteção, né, ao nosso Deus. Espero que vocês tenham aprendido, né? Se vocês discordam de alguma coisa, né, é só vocês buscarem na palavra do Senhor que vocês vão encontrar. Então eu já fiz toda a síntese, não vou falar novamente. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou seja, que haverá praga, embora que o mundo todo esteja com praga, mas ela não chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrado-lhe. Deixa esse carro passar. Todos vocês, venha visitar o seu microfone. O teu amanhã começa às 20 horas. Não esqueça. Pronto, vamos finalizar o salmo agora. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Então, gente, eu mostrei aqui tudo o que se pode mostrar. Só faltou aquela referência, mas no estudo que eu for fazer, no próximo estudo que eu for fazer, eu vou fazer sobre o capítulo 28 de Ezequiel. Será que o capítulo 28 de Ezequiel fala realmente da origem de Lúcifer, da origem de Satanás, né? Será que fala mesmo? É isso que nós vamos saber no próximo vídeo. Esse vídeo foi sobre o arrebatamento, né? Arrebatamento antes, durante ou após a tribulação. Após a tribulação, na guerra do Armagedon, né? Então vamos orar para encerrar, agradecer a Deus por tudo, né?
Senhor Deus, nosso Pai, Pai do nosso querido e amado, também nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, me coloco, meu Deus, em Tua presença, para te agradecer por este estudo que foi uma bênção. Faltou um pequeno detalhe, Senhor, foi só aquela referência de que diz que aqueles que estão contigo, a lua, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor assim guarda o teu povo. Mas o Salmo 91 bem diz que o Senhor guarda aquele que conhece o nome do Senhor. O Senhor protege, o Senhor mesmo mandou que quando ouvisse falar da abominação da desolação, fugissem para os montes, se escondessem e ficassem escondidos até que passasse aquele período, Pai. Eu peço ao Senhor, chegue fortalecendo os teus servos. Eu não sei, Senhor, em que época esse fato vai acontecer, mas eu peço ao Senhor que chegue os abençoando, chegue guardando, os protegendo, os livrando do mal, abrindo o entendimento deles para que eles compreendam. Quero te pedir também, Senhor, por todos nós cristãos, que o Senhor chegue nos fortalecendo e abrindo cada dia o nosso entendimento para entender mais a Tua palavra. Peço também pelo povo judeu, Pai, pela nação de Israel, que o Senhor chegue com Tua providência, que o Senhor chegue abençoando eles, Pai, fazendo com que eles reconheçam o verdadeiro Cristo que é o Senhor. Muito obrigado por tudo e me traga de volta a fazer mais um vídeo quando o Senhor quiser. No próximo vídeo, Pai amado, eu quero fazer sobre o capítulo 28 de Ezequiel e peço ao Senhor que abra o meu entendimento para este estudo também. Abençoe essa pessoa que está orando comigo agora neste exato momento. Que abençoe também essa pessoa que estudou comigo sobre estes dois vídeos, sobre o arrebatamento, que eles venham a compreender, a entender a verdade. Muito obrigado, protege nossas famílias, nossos amigos e nos supra todas as nossas necessidades em todas as áreas, na espiritual, na financeira, na conjugal, na familiar, em qualquer área. Chega com tua providência, esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o Senhor prometeu. Meu querido, muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Até o próximo, até Ezequiel 28, se Deus quiser.